Olá, bom dia. Ele está no seu primeiro mandato, mas já teve um projeto de lei transformado em lei que já foi sancionado pelo governo do estado, que cria a Casa do Idoso. À primeira vista pode parecer um asilo, mas não é não. É só um lar de convivência onde os idosos vão ter assistência. E é sobre esse e outros projetos que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo aqui foi o deputado Leonardo Sá. Bom dia, deputado. Bom dia, Elda. Eu gostaria primeiramente de agradecer pelo espaço, ter a oportunidade de vir aqui no seu programa e discorrer sobre assuntos relevantes ao nosso mandato e ao povo do Maranhão. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, adoro conversar de manhã cedo, assim, principalmente com quem nunca veio, porque vai me contar muitas novidades. Mas vamos começar por essa que eu acho que é a mais relevante, né? Eu estou há 7 meses só, segunda legislatura, não, segundo período legislativo, iniciando, mas você já está com um projeto aí transformado em lei, né? Eu estou muito feliz, né, de apenas 6 meses como deputado estadual, ter a honra de estar representando o povo do Maranhão e já ter um projeto de lei aprovado pela Assembleia e sancionado pelo governador do estado. E um projeto de lei importante, uma lei que vai melhorar diretamente a vida da nossa população. Você sabe que a nossa população ela está envelhecendo, né? Tá todo cada mundo dia, envelhecendo, a nossa né? expectativa de vida, ela aumenta. É bom por um lado, né? A nossa expectativa de vida está aumentando, só que precisa melhorar a qualidade de vida, né? Exatamente. A gente precisa, Helder, criar as condições no poder público para cuidar dessa população e se preparar para isso, né? Porque você sabe quando a população, a expectativa de vida aumenta, nós teremos que adequar nossos serviços de saúde e etc. para cuidar dessa população. Muita coisa precisa ser mudada, né? Mudada. E essa lei, o que é que ela faz? Ela institui a política da Casa do Idoso, o que seriam as casas do idoso, no âmbito do estado do Maranhão. Criação de espaços para que a família que não tivesse onde deixar o idoso durante o dia, que fosse trabalhar, ele ficaria ali naquele espaço e lá no espaço ele teria assistência médica, psicológica, lazer, e quando chegasse ao final do dia, a família ia e pegaria seu idoso e levaria para casa. Então, um local que ele pudesse ficar, passar o dia, ser bem tratado, ter assistência médica, psicológica, fisioterápica, lazer, nesses espaços. Então, Entendi, seria isso. Entendi. Não é um asilo, não, onde você vai deixar o seu idoso lá para não tomar conta, para fugir da responsabilidade. Não. Exatamente. O Estado está dando essa possibilidade de uma convivência melhor, até porque às vezes a gente não tem onde deixar, pronto. Exatamente. Por exemplo, a família que tem que ir trabalhar, o filho, o familiar tem que sair para trabalhar e o idoso não poderia ficar só em casa. Então, ele ficaria ali, receberia toda a assistência e no final do dia o familiar o buscaria novamente e o traria para casa. Então, eu estou muito feliz porque ela é uma lei forte. Ela é uma lei que é diferente de algumas leis que são aprovadas e a gente não vê condições de aplicabilidade. Ela é uma lei importante para o povo do Maranhão, ela é uma lei importante para as famílias do Maranhão e ela é uma lei importante para que esse idoso, a família desse idoso tenha condições de deixá-los nesse centro e ter as garantias que ele estará sendo respeitado ali naquele local. A gente falando sobre isso, me vem a ideia de que isso pode ter um outro alcance, que é tirar o idoso dessa dependência, de ficar em casa sozinho, às vezes com maus tratos. Exatamente. Abandonado. Às vezes nem depende da família, o fato de não ter com quem deixa ele sozinho em casa. Exatamente. Né? A pessoa tem que sair, a família tem que sair para trabalhar, precisa se deslocar e acaba ele ficando sozinho em casa. Né? E acaba que aí gera os acidentes e aquilo tudo. Sem muita mobilidade, com uma dependência quase total às vezes, né? Nós estamos falando de todos os idosos, porque existem idosos idosos, né? Tem aqueles superativos que não precisam, mas lá vai abrigar qualquer tipo de idoso, né? Exatamente. Tanto faz o que precisa de assistência como o que já é bem dependente. Exatamente, porque o sentido é fazer que eles tenham um espaço para que eles consigam ter todo tipo de assistência, mas conviver entre eles com ações, com lazer, passar o dia todo. Às vezes não tem. Às vezes passa o dia todo dentro de casa assistindo televisão e lá não, lá vai ser um espaço para que ele consiga se conversar com os outros idosos. Muito legal, muito interessante. Para que seja um ambiente de bem-estar. Para aquelas pessoas. Tirar aquela ideia de, eu vou botar meu pai no asilo. Não, Exatamente, eu vou botar meu pai no lugar, meu pai, minha mãe, falando,
de convivência. De convivência, exatamente. De convivência Elda. com outros idosos. Você achou um termo aí muito apropriado, um local de convivência para esses idosos. Para os idosos, Exatamente. eu acho muito interessante. Até com pessoas da mesma faixa etária, Exatamente. com os assistentes que vão ser mais novos. E respeito. E respeito. Respeito. Um local que você tenha, o familiar tenha certeza que está deixando seu ente querido, num local que ele seja respeitado e tenha sua dignidade respeitada. O senhor falou no começo de leis que às vezes não pegam aplicabilidade, é meio complicada, fica meio... É uma lei que não pega. Essa aí não corre esse risco, não. É uma lei que, você vê como a população está envelhecendo, cada vez mais nós teremos mais idosos no Brasil. Então, inclusive nós tivemos já uma reunião de antemão com o secretário Dr. Carlos Lula e com o presidente da Assembleia, deputado Otelino, para tratar exatamente, após a sanção do governador, para tratar exatamente da aplicabilidade dessa lei. Então, nós vamos já agora entrar na fase de aplicar essa lei, através de esboços, de estrutura, como é que o governo do estado vai conseguir aplicar essa lei. Pois é, isso que eu vejo também, porque depois da sanção vem a questão da aplicabilidade, que nem sempre é um processo muito fácil. Exato. Por exemplo, agora, vamos precisar de espaços bem específicos para receber essa clientela. A partir de quando a gente pode dizer que a população vai contar com um serviço desse? Isso aí foi exatamente isso que a gente foi conversar com o secretário Dr. Carlos Lula. Ele está fazendo um estudo, aí passa também por dotação orçamentária, entrar na programação de orçamento do governo, entrar na programação da Secretaria de Saúde, que não é só a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social. Sim, são várias secretarias envolvidas, de Planejamento, para planejar e executar isso. Então, na próxima reunião, o secretário já ficou de me passar um organograma para a gente conseguir dar essas datas mais precisas à nossa população. Ok, então nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas a gente volta já já para continuar sobre esse papo de assistência aos idosos. Um minutinho só, volto já já. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com o deputado Leonardo Sá, que teve recentemente um projeto de lei sancionado pelo governo do estado e que cria Casa do Idoso. Aí a gente estava falando que esse não é um é um asilo, é um asilo em que as pessoas não podem deixar vamos dizer, seu parente lá o tempo todo. Mas e se alguém esquecer de buscar? Como é que vai funcionar isso? O projeto prevê algum mecanismo para ninguém esquecer seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó lá dentro da casa? Viu, Elda, boa pergunta, porque quando a gente faz uma lei dessa, nós dizemos que tem que criar essas casas dos idosos, só que todos esses normativos, isso aí é para uma fase posterior. É quando tiver sendo aplicado. Exatamente. Isso. Por exemplo, aí quando estiver sendo aplicado, com certeza terão comissões entre as secretarias de governo para que ajuste e passe todas essas normas para que esses espaços funcionem bem, entendeu? Dentre as coisas que tem que ser ajustados estão já exatamente esses questionamentos. Precisa ser ajustado na hora de aplicar. São detalhezinhos que precisam ser levados em conta para garantir o bom funcionamento do espaço, né? Exatamente, que pode ser alguém esquecer, né? Vai que alguém esquece, diz, não, deixa ele passar a noite lá. Não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. Como a gente falou, é só para conviver durante o dia. Mas a gente está falando muito só desse projeto, porque é um projeto já sancionado. Isso. Mas com certeza tem outras indicações, outros projetos que o senhor está apresentando. Tenho. Eu queria só fazer um balanço, só para te mostrar e mostrar ao povo do Maranhão, prestar conta ao povo que me elegeu. Nós fizemos em 6 meses 22 indicações sobre vários temas. Tem 5 projetos de lei em tramitação na Assembleia, 1 sancionado, 3 requerimentos e destinamos 2 emendas parlamentares às secretarias de Estado para ser executadas no âmbito do município de Pinheiro. Eu só queria citar aqui algumas das comissões que eu faço parte, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Ética e a Comissão de Assuntos Econômicos.
Que essa é bem... Isso. Essa tem um tema que é muito relevante também para a nossa população aqui do estado do Maranhão. Você sabe que nós somos o maior produtor de gás natural, mas esse gás, o GNV, ele não chega até aos postos do Maranhão. É um contrassenso maluco. Com toda certeza, né? Nós somos produtores, nós não nos beneficiamos dele, é isso? Exatamente. Imagina, o maior produtor nacional é o estado do Maranhão e esse gás já está todo vendido e não chega, não é transformado em GNV para ser utilizado na forma veicular. Então, o benefício que podia estar chegando à nossa população, barateando os custos de transportes, barateando uma série de coisas, não chega diretamente à nossa população. E a gente trava hoje um embate com a empresa responsável por isso, com a Assembleia, aqui com a Assembleia Legislativa, que o deputado Fábio também defende essa bandeira. Conversamos com ele a respeito. A respeito. Então, uma coisa muito importante era fazer com que parte desse gás que é produzido pelo nosso estado fosse transformado no GNV e para que seja utilizado aqui e volte em benefício à nossa população. Isso é uma das coisas que a gente defende lá na comissão. Existe essa possibilidade, por exemplo, conversando com o deputado Fábio Macedo, ele também compartilha dessa mesma preocupação de que o maranhense possa se beneficiar dessa riqueza, vamos dizer assim, que nós temos. Mas vocês veem, tipo, uma luz no fim do túnel que indique a gente vai poder fazer isso mesmo? Vemos, porque na verdade, Elda, a gente tem pressionado muito a empresa, estamos solicitando os contratos de venda, que eles têm os contratos de venda do gás para daqui 10, 15 anos já. O gás que é produzido já está vendido. Então nós vamos entrar lá no final da fila. Precisa avaliar isso, e tem uma comissão aqui na Assembleia, a assessoria da casa, e vocês tenham certeza que é um assunto que ele vai vir à pauta. Uma hora ou outra eles vão ter que resolver essa situação para que esse gás seja disponibilizado aos postos e chegue ao consumidor. Não vão ter como segurar isso muito tempo, porque é uma coisa que é irracional. Você produzir, ser o maior produtor nacional e o gás não ser utilizado por nós mesmos. É um contrassenso. Né? Eu sei que valem as leis de mercado, eles estão fazendo o papel deles, né? E esse planejamento tão prévio de 10, 15 anos, aí eu fico pensando assim, será que a gente vai entrar lá no fim da fila depois de 10, 15 anos? Não, existe a possibilidade de uma mudança nessa história, né? A empresa, ela não pode se furtar de ter o seu papel social. O gás é produzido no Maranhão, a riqueza do nosso povo, e isso tem que ser devolvido uma parte para o nosso povo. Nenhuma lei de mercado pode ir contra aos interesses maiores da nossa população. Isso está errado. Isso é uma coisa que tem que ser mudada. Nós precisamos fazer com que o gás natural chegue aos postos para que beneficie a nossa população. Olha, então a comissão tem uma luta, uma bandeira de luta aí bem forte pela frente, né? Muito forte. Mas a gente vai ficar torcendo para que tudo dê certo. Aí, eu conversando com esse entusiasmo todo assim, né? Mas é seu primeiro mandato parlamentar, né? Isso. Está sendo diferente para o senhor? Como é que você está vendo essa... Eu já fui parlamentar, mas lá em Pinheiro. Eu fui vereador, tive 2 mandatos como vereador no município de Pinheiro. Na última eleição mais votada, depois disputei outras 2 eleições e agora deputado estadual. Eu já estou acostumado com a ação parlamentar, com o legislativo. Estou feliz de poder hoje tentar devolver ao povo do Maranhão aquilo que eles me deram, que foi o mandato de deputado estadual. E a cobrança da população, deputado? Porque quando o município tem o seu próprio representante, o Pinheiro acho que tem mais de um, né? Eu acho que a cobrança é muito maior do que quando vereador, claro, né? Com certeza. Aí, como é que o senhor está vendo essa coisa toda? A cobrança, ela nos impulsiona. Eu, pelo menos é uma característica pessoal minha, quando eu sou cobrado, ele me impulsiona a trabalhar mais, a fazer mais, a poder... faz isso, né? Então, quando você não é cobrado, você tem uma tendência natural a ficar acomodado. Então, acomodado não é sua praia. De forma alguma. Eu sempre tive uma vida muito, assim, muito agitada. Como eu sou médico, né? Eu sou perito do INSS, sou médico do INFMA. Eu tenho o meu consultório no município de Pinheiro, ainda hoje trabalho como médico, mesmo como deputado estadual. O senhor tirou minha próxima pergunta, que era essa, se está dando para conciliar essas duas coisas. Eu não consigo atender na mesma intensidade que eu atendia antes, tipo todo dia. Mas eu sempre que vou a Pinheiro atendo,
Eu gosto de atender, tudo que eu tenho na minha vida profissional, quem me deu foi a medicina. Então, cuidar das pessoas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, eu não posso, de uma hora para outra, abandonar a medicina, eu não consigo. Não, até né? porque eu gosto gosto de atender, gosto de conversar. Eu tenho oportunidade, é a hora que eu tenho oportunidade de conversar diretamente com as pessoas, um a um. Né? Nas ações políticas você consegue atingir mais gente, ajudar mais gente, mas na medicina, em grupos. Lá com a medicina você tem a oportunidade de sentar aqui, assim como eu estou com você aqui, e conversar com as pessoas, né? Aí nessa hora dá para juntar as duas coisas, né? Porque você fica sabendo dos anseios das pessoas, né? Exatamente. O que elas pensam para o bairro, melhoria, essa coisa toda. E eu consigo, eles me apontam os caminhos, eles dizem, doutor, lá em tal lugar está dessa forma, lá em tal lugar está precisando disso. E outra coisa, o contato direto com a população. Eu gosto desse contato. Gosto. Então você está fazendo as duas coisas que lhe dão mais contato direto com a população, né? Duas coisas... Porque ser deputado, você tem que estar lá todo o tempo, tomando conta da sua base, essa coisa toda. E tem a medicina que dá quase um corpo a corpo, né? As duas coisas que eu mais amo, além da minha família, é política e a medicina, que a gente entrelaça as duas coisas. Vai continuar? Vou continuar, certeza. E de projetos, o que mais que está vindo por aí, deputado? Olha, eu só queria que a gente também criou uma coisa que é importante, que é a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e das pessoas portadores de transtorno psiquiátrico. Eu tenho um irmão, que ele tem problema psiquiátrico, é o irmão do meio, o George. E essas pessoas precisam de uma atenção especial, até porque nós temos altos índices de transtorno psiquiátrico na nossa população. Não só o transtorno psiquiátrico, que envolve também a depressão, o suicídio, aquelas outras doenças. Então essas pessoas, eu vejo isso de perto, porque vejo na minha casa, na minha família. A gente precisa criar os instrumentos para cuidar melhor dessa população. E, graças a Deus, a gente está podendo falar sobre isso. Houve um tempo em que a doença mental, seja lá de qual forma for, era quase um tabu, né? A gente não falava, jogava no Nina Rodrigues e acabou, né? Hoje, a gente está tendo a oportunidade de falar e, com isso, buscar um tratamento mais especializado e mais humanizado, né, Natália? E outra coisa, principalmente para as famílias de baixa renda. Isso. Onde não tem como procurar um tratamento por sua própria renda. É verdade. Então a gente precisa, isso é um problema sério, viu, Eda? A ser enfrentado pelo governo, pelos estados, pelos municípios, um problema muito sério. São pessoas que elas ficam vulneráveis fisicamente. Demais. Sim. Então a gente precisa cuidar dessas pessoas. Pois é, e quando tem esse apoio estatal, vamos dizer assim, as políticas públicas alcançando todo mundo, fica mais fácil, né? Quer dizer, de você buscar socorro. Quer dizer, você não sabe nem para onde ir, o que fazer com uma pessoa que tem um transtorno mental em casa. E outra coisa, você sabe que ao longo do tempo isso ficou à margem, né? Pois é, a gente não nem falava. O suicídio antes, a gente não... Era proibido, eu me lembro assim, pelas normas jornalísticas, dos jornais, televisão, não se podia falar nisso porque era de alguma forma você estava incentivando. Hoje a gente vê o contrário, está alertando. Alertando. E essas políticas públicas, o senhor acredita que ela pode trazer esses resultados que a gente espera para o tratamento dessas pessoas? Pode. Assim, a única forma de você fazer com que isso melhore é você trazer a discussão para o campo político, para as assembleias, para o governo do estado, para quem tem as condições de ajudar e criar os instrumentos para que essa população seja ajudada. Se a gente não trouxer a discussão para que todo o conjunto da população entenda que precisa ser melhorado a assistência ao paciente com transtorno psiquiátrico, seja em qual das fases esteja, isso tem que ser colocado à tona para que a sociedade entenda que isso é um problema grave, importante e precisa ser resolvido pelos nossos governantes. E é bom quando os deputados, que são as pessoas que estão mais perto da gente, eu falo fora o governador, o presidente da República, mas estão mais perto e que têm essa consciência e que a gente sabe que pode recorrer. A gente já fica bem mais tranquilo quando sabe que pensam dessa forma. Mas, deputado, olha, parabéns por esse trabalho. Continue assim com esse entusiasmo todo de médico e de deputado. E volte mais vezes daqui para a gente conversar sobre projetos bons assim. Tá, muito obrigado mais uma vez a você pelo espaço. Gostaria aqui de agradecer também mais uma vez
ao povo do querido estado do Maranhão, ao povo da Baixada Maranhense, de Pinheira, enfim, todos os municípios do Maranhão. Muito obrigado por ter tido a oportunidade de ter sido eleito e estar hoje aqui representando o povo do estado do Maranhão. Muito obrigado mesmo, bom dia a todos. Bom dia para você também, bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo e que sabe que esse conteúdo todo fica guardadinho para você. Você pode acessar o nosso site, pode acessar nossas páginas, nossas redes sociais, que tudo está lá prontinho para você. Mas eu vou te esperar aqui todo dia às 8h30 da manhã, certo? Tchau.